E aí, meu amigo, minha amiga, bacharel em Direito, você que está aí estudando para o OAB, meu nome é Thales Moraes, sou coordenador aqui do Alfacom Abril Educação para os cursos de exame do OAB, também sou professor e vim trocar uma ideia com você, te dar algumas orientações para facilitar um pouquinho aí nessa jornada que é a batalha pela tua carteirinha para poder trabalhar, né? A carteirinha de exame de ordem a gente sabe, a gente passa todos os 5 anos estudando na faculdade, colamos grau e nada. Tem que passar no OAB para poder começar a trabalhar. É difícil? Depende. Se for por conta, se for meio desorientado, é difícil sim, tá? Porque o conteúdo é muito grande. Isso aqui é a principal dificuldade que eu encontro com os alunos, com a galera toda, é mirar, é saber o que estudar, é ter o foco efetivamente do que estudar para o OAB. Porque é muito grande, né? Pô, é muita matéria, é muito conteúdo. Mas fica tranquilo que se você souber mirar, você souber estudar direitinho, não vai ter segredo, tá? Tranquilamente você consegue tua aprovação, vai ter tua carteirinha em mãos e vai começar a advogar. Mas vamos lá, vamos começar falando um pouquinho, só um pouquinho, tá? O objetivo aqui é só dar pelo menos aquele início, né? Pegar a pontinha daquele novilho e começar a puxar para te dar umas orientações para você começar a estudar com qualidade. Para a primeira fase, a gente sabe que é aquela prova objetiva, nós temos 80 questões, pega aquele monte de matéria. Qual que é o problema? O conteúdo é muito amplo, beleza. Só que você tem que fazer apenas 50% da prova, apenas metade. Então a margem de erro é bem grande. Você não precisa chegar e gabaritar tudo ou quase acertar tudo, não. Tem uma ampla margem de erro. Isso nos permite cortar muita coisa do estudo. Coisas mais complexas, coisas que caem pouco ou que demandariam muito tempo, pode cortar, não tem problema. Você tem que direcionar naquilo que cai mais. Olha só o foco principal que eu vou te dar, tá? Lógico que isso aqui é bem mais complexo, a gente tem até outros momentos explicando de forma mais aprofundada. Aqui é só uma regrona geral. Para a primeira fase, você mais estudar isso daqui. Isso aqui é um presente que a banca te dá. Ética, estatuto, código do OAB. São muitas questões por um conteúdo pequenininho. Então é o tipo de coisa que dá para você gabaritar em prova tranquilamente. Você vai estudando, faz resumo, faça questões anteriores e perto da prova, ó, lenha, muita leitura, bate bem forte. Porque ali boa parte das questões que você precisa você vai tirar daqui. Depois eu já dou a dica do seguinte: não vai ter que fazer segunda fase? Vai. Não vai ter que optar por uma matéria específica de segunda fase? Vai. Então já começa a se preparar desde a primeira fase. Fala, pô, Thales, eu acho que eu vou fazer segunda fase trabalhista. Beleza? Você já vai estudar trabalho e processo do trabalho de maneira mais aprofundada, de maneira mais complexa, até dedicando um tempo maior desde aqui da primeira fase, porque você já está estudando para a segunda e está garantindo que nessa matéria que você tem que efetivamente estar um pouco mais preparado, garanta um número maior de pontos aqui também. Porque não vai deixar para estudar só lá. Lógico que você vai dar o foco no momento oportuno para a segunda fase. Mas aqui, como são as matérias que você já vai fazer para a segunda fase, você já dá uma atenção maior para elas e garante um número maior de pontos aqui. Olha só com isso não garante os 50% que precisa, mas uma boa parte da sua prova. As demais matérias, de acordo com a tua afinidade, de acordo com a tua disponibilidade, você pode dar uma atenção maior ou menor. Uma matéria que eu recomendo também estudar bem é direito constitucional, é a base do nosso ordenamento jurídico. Então é também uma matéria que é gostosa de estudar, não é difícil, dá para garantir uns pontos bacanas ali. Aí depois, os outros pontos, você não aqui é para você moer, entendeu? Para você ir muito bem na prova. Aí nessas outras matérias, você vai pegar aquelas questões que não demandam todo aquele estudo, todo aquele peso, aquelas questões mais comuns, os tópicos mais fáceis, aquela coisa padrão em prova. Só isso daí, aqui ninguém tá para gabaritar não. Isso aqui não é concurso público, você concorre com outras pessoas, você concorre só com você. Fez o mínimo? Maravilha, a gente vai para a segunda fase. Então, faz esse direcionamento, tá? Pega forte aqui, vai pegando aquelas matérias mais comuns, mais fáceis, aquela que cai sempre em prova, né? Que assim os professores sempre vão te alertando, a gente sempre traz, a gente sempre vai apontando o que é mais importante. Tranquilamente você consegue os 50%. Thales, fui para a segunda fase. E agora? Calma. Aqui a maioria das pessoas reprova por ansiedade do que por falta de preparação. Porque não é difícil, tá? Você já estava se preparando para a segunda fase, não é nada novo. Você vai só dar o direcionamento adequado. Independentemente da área que você optou, algumas coisas são comuns. Algumas técnicas são comuns para todas elas. A primeira, você tem que saber as principais peças. Então, dependendo da matéria que você adotou para a segunda fase, algumas peças caem mais, outras caem direto e outras quase nunca caem. O que você vai fazer? Vai dar uma atenção especial para as principais peças. Vou dar de novo o exemplo do direito do trabalho. Pô, a gente fala de reclamação inicial.
Recurso ordinário e contestação é a maioria das peças. Então, nessas 3, você vai ter que estar muito bem preparado. As outras, você tem que saber pelo menos o esqueletão, a estrutura, porque cai. Não vou mentir, cai sim, de vez em quando, algumas daquelas outras peças. Mas se você souber uma estrutura básica, também desenrola. Então já vai direcionando de acordo com a área que você escolheu. Independente de qualquer área que seja, todas elas têm uma preferência por algumas peças. Essas têm que ficar bom, inclusive porque o examinador ele vai ter um rigor um pouco maior ao corrigir essas peças que são mais comuns. Beleza. A legislação, aqui tem que tomar cuidado. O fato de que você vai poder consultar a legislação em segunda fase não quer dizer que você pode ir desconhecendo tudo não, hein? Muita gente perde a prova porque fica tempo demais ali, ó, procurando e não dá tempo de fazer a prova, acaba fazendo correndo. Aqui você não precisa decorar tudo, mas tem que saber pelo menos aonde procurar, aonde está o quê. Pô, falou de tal tópico, tá, isso está aqui em tal lugar, está em tal lei. Você tem que saber manusear o índice, tem que saber onde procurar. Se você souber onde procurar, você ganha um tempo enorme na prova, o embasamento jurídico vai ser tranquilo, lógico, né? Tem aquelas partes que não são de legislação, é jurisprudencial, doutrinária, que são aquelas partes mais comuns, mas se você souber manusear a legislação, souber aonde está o que, como encontrar, economiza muito tempo e ajuda muito, tá? Ajuda muito. A galera, tipo assim, na hora da prova eu acho. Não vai achar. Se você não viu aquilo antes, não sabe onde está, não vai achar. Por isso que é bom aquele contato anterior com a matéria. Outra coisa muito importante, você tem que saber fazer a prova no tempo e com organização. A galera geralmente pega a prova e olha lá, abre, vê aquele caso concreto, é a peça. Olha do lado, 4 questões dissertativas, ela pira, porque é muita informação que ela vai ter que pôr no papel, ela pira, ela se perde. Fala, caramba, na peça tem tal pedido, ah tá, mas tem tal fundamento, mas isso aqui, mas a questão ela tá falando disso, e começa, igual a barata tonta mesmo, fica viajando, vai para lá, para cá, e não faz nada. Foco. Tem que direcionar, faça uma coisa por vez, separe o tempo. Por isso que é importante treinar. Você sabe quanto tempo demora para fazer cada questão? O tempo que você pode gastar procurando na legislação adequada. Você já tem tudo organizado. E quando estiver respondendo uma questão, esquece a peça, esquece as outras, responda aquela questão. Está fazendo a peça? Vai uma parte por vez. Se você está procurando o endereçamento, não fica pensando no fundamento jurídico, nos pedidos. Pensa naquilo que você está procurando, um pedacinho por vez. Pô, eu estou identificando que peça é. Para tudo e gasta a sua energia identificando a peça que é. Não fica pensando nos pedidos, nas questões. Uma coisa por vez, tá? Então é importante treinar, sempre fazer picadinho. Começa lá, procura a peça, achei, beleza. Já sei que peça que é. Endereçamento, faz a qualificação, vai fazer a breve narração dos fatos, coloca o fundamento jurídico, põe o pedido, tem todas as técnicas. Só que faz tudo picado, tudo por partes. Se tenta fazer assim tudo de uma vez, tenta jogar a peça pronta de uma vez, perde muito tempo, acaba indo para um lado para o outro e perde a prova de bobeira, tá? Beleza, então. Isso aí é o básico, tá? Você tendo isso em mente, sabendo, se preparando, tendo essa calma, não vai ter problema em prova. Não deixa a ansiedade te vencer. Isso é muito comum. Infelizmente, muita gente... O número de pessoas que reprova por causa da ansiedade é maior do que aquelas que reprovam por falta de conteúdo, por incrível que pareça. Beleza. E agora, a repescagem, né? Já não é um assunto tão novo, a repescagem já está aí, alguns exames valendo. Funciona assim agora, tá? Umas regras gerais, algumas mudanças nós tivemos. Olha como funciona. Passei na primeira fase. Beleza. Vim para a segunda. Então, vamos dar um exemplo aí. Você veio no 14º exame de ordem. Beleza. No 14º exame de ordem, Thales, passei na primeira fase e vim para a segunda. Beleza. Se der algum problema que você for reprovado, você pode fazer novamente no próximo exame a segunda fase direto, sem ter que fazer a primeira. Então, olha só. Aqui no 14º exame, você fez a primeira fase, passou e foi para a segunda fase. Suponhando que chegou na segunda fase, a gente vai supor que chegou na segunda fase, deu algum problema, não conseguiu, foi reprovado. Beleza. No próximo exame, apenas no próximo exame, então apenas aqui, ó, no 15º exame, não precisa fazer a primeira fase, pula direto para a segunda fase. Você vai direto para a segunda etapa, não precisaria de novo fazer a prova objetiva, fazer aquele 50%. Beleza, isso todo mundo sabe, mas olha as regras agora. Isso aqui pode ser feito apenas uma vez. Ah, e se eu reprovar aqui? Aí já era. No outro vai ter que começar do zero. Isso pode ser feito apenas uma vez e somente no exame seguinte. Então, por exemplo, a pessoa reprovou aqui no 14º. Ela fala, eu vou ficar estudando, vou pular o 15º e vou utilizar isso no 16º.
Não pode, não pode. Só pode ser feito uma vez e apenas no próximo exame. Tem que pagar a inscrição também, tá? Vai pagar só dessa etapa, mas também tem que se inscrever, fica de olho nisso, não é automático, você tem que requerer. Outro detalhe, que é coisa recente. Se por acaso essa reprovação aqui se deu por ausência ou por eliminação no sentido, por exemplo, ter sido flagrado colando na prova, opa, não tenho benefício não. Então toma cuidado, fala, bom, essa eu não vou fazer porque eu não estou preparado, eu vou direto na outra. Não pode, você tem que fazer a prova, reprovar porque não obteve a nota suficiente para poder usar do benefício, hein? Muito cuidado, muita gente faz isso, não, essa eu nem vou porque eu não estou preparado, eu vou direto na outra. Não pode. Se você foi ausente aqui, você não pode tentar novamente no próximo exame. Cuidado. Sabe, a principal vantagem disso não é a segunda oportunidade, não. Não é. Sabe qual que é a principal vantagem? Quando você está fazendo essa prova, o fato de você saber que vai ter uma outra oportunidade, tira o peso do teu ombro, você faz uma prova melhor. Então, vai lá com calma, vai com tranquilidade, vai seguindo todas as orientações do planejamento, que vai ser tranquilo. A hora que você perceber, vai estar com a tua carteirinha na mão, todo mundo, doutor para lá, doutor para cá, doutor e tal, vai estar trabalhando, vai estar feliz e passou por essa etapa tão importante aí da nossa vida jurídica. Muito obrigado, a gente vai se encontrando aí nas aulas, um grande abraço, até mais.